Olá, vamos estudar suspensão do contrato de trabalho. Faz frio em Le Petit Leopoldina, por incresça que parível. Mas vamos estudar suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho é diferente da interrupção de contrato de trabalho. Por quê? Na suspensão, sem trabalho, sem salário. Na interrupção, que será objeto de explicação a posteriori, sem trabalho, mas com salário, tá? Agora, no que concerne a suspensão, existem duas hipóteses excepcionais nas quais existe a necessidade de depósito de FGTS e contagem de tempo. Bom, as hipóteses segundo o artigo 4º, parágrafo 1º da CLT são o período que o empregado está afastado por acidente de trabalho e época em que o empregado está afastado em função de serviço militar. Essa previsão também existe na lei do FGTS, no artigo 15, parágrafo 5º. Tá ok? Importante dizer também que no acidente de trabalho, os 15 primeiros dias de afastamento são considerados interrupção do contrato de trabalho e quem paga é o empregador. A partir do 16º dia, nós falamos em suspensão do contrato de trabalho e quem assume as obrigações é o INSS. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, vão existir exceções, tá? Vamos observar mais adiante a hipótese do empregado rural. Vamos aqui começar um estudo das causas de suspensão do contrato de trabalho. Lembrando, suspensão do contrato de trabalho, não há contagem de tempo, não há pagamento de salário, fora o depósito de FGTS, das exceções que eu falei: acidente de trabalho e serviço militar obrigatório. Primeira hipótese de suspensão do contrato de trabalho são as faltas não justificadas. Você não trabalhou, não justificou, você não recebe salário. Segunda hipótese é a suspensão disciplinar até 30 dias. Existem mecanismos de punir, usando o ius variandi, o poder diretivo, o poder disciplinar do empregador, punir empregados que cometem faltas. E essa punição deve se dar de maneira atual, ou seja, no momento do cometimento da falta, e proporcional, sem exageros. Nós temos a advertência, que é não prevista em lei, mas pode ser prevista no regimento das empresas, sendo oral ou escrita, e a CLT fala em suspensão ou extinção do contrato de trabalho por justa causa. A suspensão disciplinar, ela dura 30 dias, ela não pode exceder 30 dias. Se ela excede 30 dias, nós temos a previsão do artigo 474 da CLT, que fala em rescisão injusta do contrato de trabalho, ou seja, a rescisão indireta. É bom observar isso. Outra causa de suspensão é o empregado estável, estabilidade provisória, para apuração de falta grave, enquanto durar o inquérito de apuração de falta grave. Existe a necessidade do ajuizamento de uma ação na Justiça do Trabalho para apurar a falta grave e, em constatada a falta grave,
demissão por justa causa dada pelo empregado. A demissão só se dará em caso de procedência do pedido ao término da ação, ao término desse inquérito que é instalado judicialmente. Esse inquérito instalado judicialmente para apurar falta grave de empregado com estabilidade provisória, ele deve ser ajuizado dentro de 30 dias contados da data de suspensão do empregado. Isso está expresso na CLT no artigo 853. É importante ter em mente que, se a ação não reconhecer a falta grave, fica aí o risco para o empregador, ele é obrigado a readmitir o empregado e pagar todos os salários que o empregado tem direito no suposto período de suspensão. Outra hipótese de suspensão é o afastamento a partir do 16º dia, em caso de doença com benefício previdenciário previsto na Lei 8.213 de 91, o auxílio-doença. Isso está previsto no artigo 60 desta lei. É importante ter isso em mente, já foi objeto de apresentação no início da matéria. No que concerne o empregado doméstico, uma advertência. O afastamento já tem pagamento por conta do INSS desde o primeiro dia de afastamento. Então, essa advertência tem que ser feita. Outra hipótese de suspensão: as apostilas, as bancas de concurso, os cursinhos para concurso mandam decorar as hipóteses de suspensão. A aposentadoria por invalidez, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral. Vamos observar o que está na CLT, artigo 475, e também o que está previsto na súmula 160 do TST. Outra hipótese de suspensão é o afastamento do empregado que foi eleito diretor de sociedade anônima a partir da posse. Ele foi eleito dentre empregados, então ele está afastado do contrato de trabalho, salvo se tiver subordinação jurídica. Se ele for eleito diretor da sociedade anônima, mas tiver subordinação a algum setor, alguma figura, e for como a rainha da Inglaterra. Isso também está listado na súmula 269 do TST. Lembrando que, se tiver subordinação jurídica, temos relação de emprego e não falamos em suspensão do contrato de trabalho. E esse diretor eleito, ele tem que ser empregado da empresa. Se ele é recrutado externamente no mercado de trabalho, não se aplica a regra da suspensão. Mais uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho é o afastamento para o exercício do cargo de dirigente sindical ao contrato suspenso. Agora, se tiver na negociação coletiva, na convenção coletiva, que nessas hipóteses o contrato é interrompido, assim será. Lembrando que é uma hipótese advinda, por exemplo, da mentalidade da reforma trabalhista de 2017, onde o negociado vale mais que o legislado, e aí vai ter remuneração. Isso a gente vai observar, vai ser uma licença remunerada, entre aspas, quando observarmos o artigo 543 da CLT. Tá ok? Outra hipótese de suspensão do contrato de trabalho é o afastamento para participação em curso de qualificação profissional
desde que prevista em norma coletiva e com anuência do empregado. Tem a previsão na CLT, artigo 476, letra A. Esse curso é de 2 a 5 meses, prorrogável por negociação coletiva, se dá sem remuneração, mas é lógico que o cara vai fazer o curso e tem que receber algum dinheiro, né? Então há a previsão de uma ajuda compensatória sem natureza salarial. É importante também dizer que não cabe novo curso ou prorrogação mais de uma vez, mais de uma prorrogação ou mais de um curso em 16 meses. E que, se houver dispensa do empregado durante o curso ou até 3 meses subsequentes ao curso, há uma multa nunca inferior a 100% da última remuneração mensal, além das outras verbas trabalhistas. Nós encontramos isso na CLT, artigo 476, letra A, parágrafos 4º e 5º. Por hora é isso. Em próximo vídeo, continuamos a falar de causas de suspensão do contrato de trabalho. É isso.